Eu sei que rapidinho deu tempo de botar o papo em dia, né? Abençoar mutuamente os irmãos. Glória a Deus. Gente, a gente vai para a lição 7 hoje. E continuando esse tema, né, que a gente tem ministrado das últimas vezes, né, que a gente tem que ser orientado pelo propósito. O tema da nossa lição de hoje é cada um em seu lugar. Cada um em seu lugar. E eu quero começar essa lição lendo uma passagem de Romanos 1, capítulo 1, versículo 11. Vou começar a partir do versículo 10. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 10. Pedindo sempre as minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, eu me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Eu vou ler aqui na versão NVI que é melhor. Por favor, gente, volta ao versículo 10. Isso. Em minhas orações, e peço que, agora finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Versículo 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, assim, eu gosto muito dessa parte aqui do versículo, do primeiro capítulo de Romanos, porque Paulo, os teólogos, pelo menos a gente entende que Paulo não foi Paulo que iniciou a igreja em Roma. Então, ele ouviu falar da fé, né, daquela igreja de Roma e queria muito ter com eles. E é interessante que ele disse, olha, eu quero ir até vocês porque eu quero compartilhar alguns dons. Mas eu também quero ser fortalecido na fé por vocês. Isso é maravilhoso. Isso é a igreja. Isso é a igreja, que ele fala mutuamente, ou seja, eu fortalecendo vocês, vocês me fortalecendo. Né? Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Então, isso é a essência da igreja. Né? Por isso que o nosso pastor sempre está falando, né? Olha, que a gente tem que ter uma nova linguagem, a cultura do reino, né? Aquela cultura em que você, quando a gente vai se comunicar, é com salmos, é com hinos, né? É com palavras de fortalecimento, né? Porque isso é a igreja, é um edificando o outro. Então nosso tema hoje é cada um em seu lugar. A primeira parte que nós vamos ler aqui é de 1 Coríntios 12, do versículo 12 e 27, né? Que diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Bota no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos parte de um corpo. Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele foi perfeito nessa ilustração. Ele mostra que a igreja é como um corpo. O corpo, ele tem a cabeça, que dá todo o comando, e tem os membros. Né? A gente sabe que eu estou aqui falando com vocês, movimentando a minha mão, mas isso aqui é um comando que a cabeça está dando. Né? É uma forma de me expressar e ele está dando esse comando. E quando a cabeça dá o comando, aí você pode ver que quando eu faço essa articulação aqui, está se movendo ombros, eu preciso do antebraço, do braço, da mão, dos dedos, ou seja, todo
os membros trabalhando num só propósito. Você percebe isso? Como é maravilhoso, isso é perfeito. E veja como Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Não teve ilustração melhor para comparar a igreja. A igreja é um corpo onde todos os membros trabalham num só propósito. Num só propósito, ou seja, obedecendo a quem? Ao comando de quem? Da cabeça. Por isso que todo movimento aleatório do corpo é estudado, de certa forma, pela ciência como algum tipo de distúrbio. Por exemplo, o mal de Parkinson. Ou seja, é aquela pessoa que não consegue ter controle dos movimentos. Os movimentos são involuntários, ou seja, porque não é comandado pela cabeça. Não é estranho alguém que tem esse mal, não é? Não é verdade? Ele não consegue controlar, ou seja, é algo involuntário, independente, ou seja, não é perfeito. É perfeito, todo o movimento dos membros é perfeito quando eles estão bem ajustados ao corpo, a um propósito e ao comando da cabeça. Então vamos lá, vamos seguindo. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui você vê nesse texto princípios importantes. Primeiro, que quem é a cabeça? Pode falar com vontade, vai. Quem é a cabeça? Primeira coisa que a gente tem que entender no corpo, o cabeça é Cristo. Primeiro princípio, o cabeça é Cristo. E a gente sabe que a cabeça é quem dá o comando. Então a gente tem, o corpo ele obedece a quem? A cabeça. Os membros obedecem a quem? A cabeça. A cabeça é Cristo. O segundo princípio que a gente entende aqui é o seguinte, que todo o corpo é bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, o corpo ele é ajustado, ele não é isolado. Ele não trabalha sozinho. Segundo princípio, você precisa do outro. Ninguém é involuntário, é independente. Eu faço como eu quero. Já pensou? É como a gente falou aqui. O mal de Parkinson é um mal, porque os movimentos começam a acontecer sem o comando da cabeça. Isso é um mal. Então, assim, segundo princípio é que nós devemos depender um do outro, sermos bem ajustados. Veja só, o terceiro princípio, esse ajuntamento faz com que nós possamos crescer e edificar a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Outro princípio é o seguinte, o terceiro princípio é, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Já pensou que já pensou se tudo no corpo fosse braço? Não era um corpo, era um corpo estranho. Era um corpo estranho. Então, primeiro princípio, Cristo é a cabeça. Segundo princípio, eu preciso do meu irmão. Terceiro princípio, mas eu tenho a minha função. Cada um tem que ter a sua função. E aí você sabe qual é a sua função no corpo de Cristo? Vamos seguir em frente. Vamos lá. A diversidade do corpo de Cristo, né? As pessoas têm funções diferentes no corpo. Vamos ler aí 1 Coríntios 12, do 14 ao 25. Vamos ler juntos, né? Para ajudar a voz do Diácono Júnior. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... O corpo...
Amém. Vocês veem como é interessante essa passagem, né? Aquilo que a gente falou. O olho não pode dizer, eu não preciso de vocês. Nenhum membro pode dizer, eu não preciso do outro. Você tem noção de quão é importante as suas pernas? Pergunta a um paraplégico a importância das pernas dele, a falta que faz. Né? O corpo sente a falta de um membro que não funciona. Está vendo a importância que você tem no corpo de Cristo? Isso é importante. Mas isso aí não é para exaltar, não é para que você se sinta melhor do que os outros, não. É para você entender o quão você é importante. E a sua ausência no exercício desse corpo faz toda a falta. Faz toda a falta. Quantas vezes um problema aqui, o Kleber estava falando, né? Sobre questão de coluna, né? A coluna tal, às vezes ele fica na choração, às vezes é oração, né, Kleber? Mas eu sei o que é isso. E assim, às vezes você vai para um especialista, sei lá, em educação física, né, Alessandro? O Alessandro está aí, nosso irmão Alessandro é especialista aí. Então, assim, às vezes você precisa fortalecer um músculo para ajudar na coluna. Ele diz, olha, fortalece o teu músculo, aí vai ajudar na coluna. Você vê a importância dos músculos para a coluna naquele momento, que a coluna, porque vai ter momentos que um membro vai padecer de alguma situação, aí ele vai precisar do outro. E aí a coluna vai conseguir se sustentar melhor, porque o músculo ajudou. Então você entende que a gente não pode dizer que não precisa do outro? A gente precisa do irmão, né? Aí ele diz aqui, até os membros mais indecorosos, né? Até aqueles que parecem que todo mundo é importante no reino. Todo mundo é importante. Todo mundo. Às vezes, uma grande máquina deixa de funcionar por causa de uma pequena engrenagem. Às vezes, uma grande máquina não funciona direito por causa de uma pequena engrenagem. Todos são importantes, né? A gente tem que entender isso. Vamos seguir em frente, né? Lendo aí 1 Coríntios 12, do 28 ao 31. Eu vou ler aqui. Assim a igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois o que realizam milagres, o que tem dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Ou falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então, há diversidade de dons e ministérios, né? O corpo de Cristo funciona dessa forma também, com dons ministeriais, né? Que é ministrado pelo Espírito Santo. É dom de línguas, é dom de cura, é profecia, é mestre. E a gente tem que entender isso de uma tal maneira que o apóstolo Paulo, ele diz bem assim, dediquem-se a buscar isso. Isso não é uma coisa que a gente tem que esperar só do pastor Manassés. Isso não é uma coisa que tem que queimar somente no coração do pastor Manassés, de ver milagres e curas aqui. Essa igreja que fica esperando que tenha um profeta que faça tudo, isso não é a igreja certa. Cada um tem o seu dom. E ele incentiva aquela igreja, e está nos incentivando aqui, busquem os melhores dons, ore ao Senhor. Você tem orado? Porque assim, os dons ministeriais, os dons de cura não é para exibição do homem, mas pelo contrário, é para servir mais. É para servir mais. E sabe uma das coisas principais daqueles que são membros do corpo? Essencial que o membro do corpo de Cristo tem que entender é que o que ele faz é para servir a todos. Não é para si mesmo. Quando Deus levantou Moisés para ser usado como libertador
do povo que estava como escravo no Egito, ele não levantou Moisés para ele mesmo, ele levantou Moisés para aquele povo, foi para servir. Então, os dons ministeriais, ele é para você começar a deixar de ser egoísta e passar a servir, e servir com excelência, como ele fala assim, vou lhe ensinar um caminho mais excelente. E é servir com excelência. Por que com excelência? Porque esses dons são sobrenaturais, só vem de Deus. E tudo que é de Deus é excelente. Mas como é isso? Isso é quando eu me dedico a buscar. Você tem desejado nas suas orações, você tem pedido, Senhor, eu quero esse dom, porque eu quero servir nesse dom. Ou você tem orado, Senhor, eu quero que na minha igreja tenha alguém que ministre cura, porque eu quero ser curado. Senhor, eu quero chegar hoje na tua casa e ouvir uma palavra de conhecimento, uma palavra de profecia para a minha vida. Por que você não ora? Senhor, eu quero ser um profeta. Eu quero ser uma profetisa como Ana, para profetizar na vida daqueles que precisam ouvir a verdade de Deus de uma forma sobrenatural. Né? É para servir. Mas sem deixar de ter um coração, né? Humilde também para receber, né? Entendendo que cada membro tem o seu dom. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Então, a gente tem que entender também, vamos lá em 1 Coríntios 12, vamos ler o versículo do 4 ao 6. A interação da Trindade. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ou seja, a gente vê aqui a unidade da Trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, apesar dos diferentes dons que cada um tem aqui em Deus, o Senhor é o mesmo, o Espírito que age é o mesmo e o Deus é o mesmo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque existem dons excelentes, existem dons que chamam a atenção. Não tem coisa que chame mais atenção que um dom de cura. Chama muita atenção. Não tem como não se destacar o dom de cura. É uma coisa incrível. Dom de maravilhas, né? É incrível. Um cego que passa a ver. Um surdo, um mudo que nunca falou, passar a falar. É incrível, chama atenção. E tem alguns dons que não são muito, não chamam muito a atenção. Mas todos os dons vêm de Deus. Todos são o mesmo Espírito atuando. Todos são do mesmo Pai que age em nossas vidas. Em nenhum momento o dom diz quem você é. Se você é melhor ou menor, não. Quem diz quem você é o seu caráter em Deus, amém? É o seu caráter que diz quem você é. Não é o dom. O dom é de Deus. É de Deus. Não é para você sentir melhor do que os outros. É de Deus. Porque se Deus quiser, Ele toma. É dele. Tira. Né? E a história a gente vê por aí, pessoas que já perderam o dom, pessoas que foram chamadas de um dom de maravilhas. E por que perderam o dom? Porque de algum momento, em alguma coisa, deixou Deus se afastar, aí fica continuando fazendo, deixou de ser usado por Deus para ser usado por Satanás. Vamos lá, vamos seguir em frente. Os dons ministeriais, Efésios 4:11. Não, perdão, eu estou pulando aqui. Dons do Espírito, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Que diz o seguinte: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito.
a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Aqui a gente vê Paulo falando de dons espirituais. Então, quando você for orar, você pode orar pedindo desses dons. É importante você ter conhecimento dos dons espirituais. Para você dizer, Senhor, eu quero ser usado no teu reino. Começa a orar e despertar, pedir ao Espírito Santo para despertar o desejo por um desses dons. Você pode ser usado pelo dom de cura, de profecia, de interpretar línguas, né? Dom de palavra de sabedoria, dom de discernir espíritos, né? Olha, esse espírito não é de Deus. Não, dom muito fácil, né? Não é, Kleber? Não, dom muito fácil, né? Nosso pastor mesmo fala, né? Esse dom de discernir espíritos não é uma coisa fácil. Mas cada um desses não é fácil, querida. Nenhum deles é fácil. Você imagina quantos homens de Deus e mulheres de Deus foram assediados porque Deus usava como dom de cura? Ou outros porque tinham um dom de profecia? São assediados, é porque o apóstolo Paulo mesmo, muitas vezes foi considerado, alguns chegaram diante dele e disseram, é Deus, é Apolo, não, esse Deus é Deus, não sei o que, é Marte, que eram os deuses, né, aqueles deuses romanos. Então, assim, por quê? Porque viu Deus ministrar dons de milagres na vida deles. Naquele momento, Paulo teve que repreender, ei, não somos nada, somos como vocês. Eu semeio, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, até nisso, a gente tem que ter cuidado para a gente cair. Então, mas assim, de qualquer maneira, você tem que se dedicar a pedir, a conhecer. É necessário que você, olha, não se esqueça, 1 Coríntios 12:8, vai lá, lê aqui, tem conhecimento desses dons e começa a orar buscando eles, para que você venha servir ao Senhor com excelência, amém? Servir no corpo de Cristo com excelência. Vamos seguir em frente. Dons ministeriais, Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A gente vê aqui que também Deus ministra não só dons, né, de maravilhas, mas dons ministeriais. Alguns de vocês são levantados como mestres, né? Outros que foram levantados como pastores, né? Alguns levantados como mestres, pastores, evangelistas, né? E às vezes assim, cada um tem esse dom levantado por Deus. Tem pessoas que têm facilidade de falar do evangelho para outro, de pregar o evangelho. É porque tem aquele dom evangelístico mesmo, sabe? Aí tem outros que não, aí não se destacam muito nisso, mas assim, é dedicado ao ensino, consegue assimilar e raciocinar mais fácil com aquilo que estuda, né? É o dom de mestre. Mas tem outros que têm aquele dom de realmente de guiar ovelhas, né? Aquele dom de pastoreio, realmente de conseguir cuidar de rebanhos, né? Então, assim, são os dons ministeriais, né? Que é dado por Deus. Então, vamos seguir em frente agora. Operações ou realizações, Romanos 12, 4-8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, né? Então, essas são as diversas operações, né, de Deus no corpo. E assim, a gente lê aqui também que não se espera que todos façam
a mesma coisa. Em 1 Pedro 4, 10, 11, ele fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, assim, que cada um faça, né? O que se espera é que cada um faça, não faça a mesma coisa, mas cada um faça aquilo que Deus designou para você fazer. E o que é interessante aqui que ele fala é que tudo que a gente fizer, a gente faça com zelo, né? Ele mostra aqui, né? Se você ensine, né? Que se dedique a ensinar, né? Ele vai falar também que a gente faça com excelência tudo o que a gente venha fazer. Porque, em dado momento, você vai compreender que Deus lhe deu um dom, seja ministerial, seja espiritual, e você tem que se dedicar a fazer isso com excelência, não de qualquer forma. Lá em Jeremias fala, certa vez o Senhor repreendeu: maldito o homem que faz a obra relaxadamente. Olha só, ele disse maldito. Então, se você tem um dom, faça com dedicação, né? Faça com amor, faça com perseverança, cresça nesse dom, exercite, né? Como um atleta, né? Que treina para dar o melhor numa maratona, naquele esporte que ele realiza. Então, que você se dedique, que você se esforce para dar o melhor naquilo que Deus lhe designou. Vamos seguir em frente, entendendo o chamado e a graça de cada um. Tem gente que quer ser algo que não foi chamado a ser, né? Esse, às vezes, é um problema, né? Aí vamos ver aqui a revolta de Coré, Números 12, do 8 ao 10. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3, Moisés. Vamos lá, Moisés. Passa o próximo slide, por favor. O próximo slide. Vamos ler Apocalipse 2, 2 juntos. Conheço. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para a gente não querer ser o que a gente não foi designado, não foi chamado para ser, né? Por exemplo, eu sempre achei maravilhoso, assim, sempre gostei muito de música, né? Antes de eu me entregar a Cristo, eu sempre gostei muito de música. E, assim, eu quando era moleque, eu sonhava ser cantor, mas não foi o dom que Deus me deu. A irmã olhou assim: não, Júnior, não. Eu sei disso, irmão, eu sei. Mas é o seguinte, então, cada um tem que saber, é que nem o pastorzão sempre diz, cada um no seu quadrado, né? Cada um recebeu um dom. Então, não queira ser o que o outro é, né? Eu até tentei ainda aprender a tocar violão, sabe, Daniel? Assim que eu pouco tempo convertido, eu comprei um violão, tá? Mas eu vi que eu não tinha o dom da paciência de aprender a tocar violão. Eu só consegui fazer aula, acho que umas 2 semanas. Depois desisti. Mas eu acho massa, acho maravilhoso, mas não é o meu dom. E eu aceito isso tranquilamente, queridos. Não é o meu dom. Eu amo aquilo que Deus escolheu para eu ser. Ame aquilo que Deus escolheu para o que você
Ame aquilo que Deus escolheu para você. Ame. Comece a amar. Meu Deus, o Senhor me escolheu para ser tio da Salinda, ensinar as crianças. Comece a buscar tudo que você puder buscar para ensinar crianças. Como conseguir levar a criança para Cristo. Leia literaturas, livros. Procura saber, conhecer no YouTube pessoas que se destacaram nesse ministério de trabalhar com crianças. Ame aquilo que Deus escolheu para você. E aí você não vai ficar pensando naquilo que o outro faz. Porque você vai entender, Deus me chamou para isso. E aí quando você despertar para isso, você vai matando isso. Que Deus vai usar você de uma maneira tão sobrenatural e poderosa, que você não vai nem pensar em outra coisa. E você vai entender, compreender, poxa, porque quando Deus faz você, ou coloca em você um chamado, às vezes você não consegue enxergar que você tem aquele chamado, sabia? Às vezes acontece. E de repente você vai ver, quando você começa a se dedicar naquilo que Deus lhe chamou, você vai ver, poxa, eu nasci para isso mesmo. Nasci, né? Não para você se exaltar, mas você entendendo, você, poxa, Deus, né? Deus me fez para isso. Então, dediquem-se e não pensem em ser aquilo que você não foi chamado, né? É como o pastor diz aqui sempre, né? Tem gente que quer ser pastor, não sabe a luta que um pastor tem, não tem nem noção dos nós que o pastor tem que desatar, né, pastora? Não tem nem noção. Tem gente que pensa que ser pastor é status, é bonitinho, é só pregar, porque prega é... Não, meu amigo, não é assim. Apesar que existem pastores por aí que são assim, né? Puro status. Mas cada um, Deus cuidando de cada um deles, né? Mas, porque existiam apóstolos que não eram apóstolos, mas que se diziam apóstolos. Se naquele tempo existia, imagine hoje. Imagine hoje, se naquele tempo, essas pessoas que estavam perto de homens como Paulo, Pedro, homens que eram usados poderosamente por Deus, existia, imagine hoje. Então, tenham cuidado com isso. A gente vai ler mais adiante aqui que existe a diversidade de dons e de graça, que ela precisa ser respeitada, né? Vamos ler aqui Gálatas 2, versículo 7 ao 10. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nós lembrássemos dos pobres e que me esforcei por fazer. Então a gente vê aqui Paulo falando na carta aos Gálatas que ele entendia que foi chamado para os gentios. Ou seja, quando ele fala ali circunciso, ele está falando dos judeus, né? Os judeus eram circuncidados, né? Isso aí era a circuncisão, era algo que era feito ao menino judeu, né, aos 8 anos, que marcava aquele menino como judeu. Então, assim, quando ele estava falando de circunciso, ele estava falando dos judeus. E ele compreendia isso. Ele compreendia que ele foi chamado, separado para os gentios, e que os outros, Pedro, Tiago e João, tinham sido chamados para os judeus. A gente tem que respeitar isso, tem que compreender isso, né? Ou seja, respeitar que cada um está no seu quadrado. A gente tem que estar forçando ninguém a ser o que não deve ser. Mais adiante, vamos lá, para a gente encerrar. Terceiro ponto. O lugar no corpo de Cristo e na sociedade. Alguns acreditam que o propósito só envolve questões espirituais e exclui as vocações naturais.
Mas Deus deseja ter gente infiltrada em todas as áreas da sociedade. O que Mardoqueu disse a Esther? Vamos ler aqui Esther 4,14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você entendeu? Como é maravilhoso isso? Até nos seus atributos naturais, secular. Esther foi levantada por rainha justamente para livrar o povo judeu. Porque o abençoado, agora eu esqueci o nome dele, rapaz, que queria matar o povo judeu. Alguém lembra? Esqueci quem era, esqueci o nome dele. Ele queria acabar com o povo judeu, né? Tinha ciúme dos judeus e queria acabar. Mas Esther foi escolhida para ser a rainha, né? Ali está junto com aquele rei que não era judeu. E foi através de Esther que o povo judeu não foi exterminado. Então, às vezes, você vai usar aquele seu dom. O seu dom aí é onde você trabalha, onde você estuda. É através daí que também Deus quer usar você. Naquilo que você é habilidoso, se você é um contador, se você é um advogado, se você é um balconista, se você é um professor, não importa qual seja a sua habilidade, a sua função, Deus também quer te usar nisso aí que você se utiliza secularmente para seu ganha-pão, né? Sua carreira. Deus também quer se utilizar disso. A gente vai ler aqui também, ó, a escrava que Deus usou na vida de Naamã. Segundas Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, para a gente encerrar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao Senhor o que a menina israelita dissera. Veja só, aquela menina era escrava. Era uma serva, né? Servia ali a senhora de Naamã. Mas ela utilizou aquela função dela para ministrar Deus na vida de alguém. Né? A gente já ouviu muito isso, e é verdade. Aquela menina podia ser uma revoltada. Eu sou do povo de Deus, estou vivendo como escrava. Eu vou botar veneno no copo desse homem. Não, ela não fez isso. Ela mostrou o Deus dela. Aí você vê não somente que ela não somente entendia a função dela, mas ela sabia quem ela era em Deus, né? Aí é a questão do caráter, é você saber quem você é em Deus. Então, queridos, assim, a gente encerra a lição de hoje, mas entendendo o seguinte: os dons ministeriais são maravilhosos, são lindos, são excelentes, os dons espirituais também. Deus quer usar a sua igreja com esses dons maravilhosos que são dons dele, e são excelentes e poderosos, e sobressaem esse mundo perdido, porque são espirituais, são sobrenaturais. Mas uma coisa que Deus quer, antes de tudo, que você tenha em mente, você que vai a partir de hoje, se talvez você não fazia isso, mas vai fazer, vai orar, pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser usado por Ti, num dom ministerial, num dom espiritual. Senhor, eu quero sim, Senhor. Eu quero ajudar o meu pastor, eu quero ajudar a minha pastora, porque eu também quero ser usado para curar, eu quero ser também usado para dar uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Eu quero também ser usado para ser mestre, para ensinar. Mas antes de tudo, você tem o seguinte no seu coração: o que o Senhor falou
para aqueles discípulos que queriam um lugar à direita e outro à esquerda. Ele disse: olha, saiba de uma coisa, que o maior no reino de Deus serve a todos. E Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Se o mestre dos mestres falou isso, por que, como diz o pessoal, em cargas d'água eu vou pensar diferente? Quando ele lavou os pés dos discípulos, teve gente: não, Senhor, não lava meu pé. Não, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E Jesus lavou os pés de cada um deles, mostrando: olha, eu sou mestre, mas eu estou lavando os seus pés. Eu sou mestre, mas estou servindo vocês. É por acaso o servo maior do que o mestre? Não, a gente sabe que não. A gente que não sabe que não. Mas ele mostrou que aquele que é maior no reino de Deus serve a todos. Serve a todos. Então, assim, isso é muito importante para que a gente, quando a gente venha servir ao Senhor, do ministério menos, que aparece menos, e daqueles que aparecem mais, a gente tenha um caráter humilde, sabendo que a gente está servindo. Servindo. Amém? Glória a Deus. Pastora Rita, a senhora encerra? Posso? Amém, está certo. Então, queridos, vamos ficar de pé, vamos encerrar, né? Nosso pastor, vocês perceberam que deu uma saída, ele tinha um compromisso, precisava resolver uma situação particular, mas vamos orar para que Deus abençoe nossas vidas no final de semana. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou nesse dia para nós. Que fique em nosso coração, Pai, essa mensagem, essa palavra de Deus, que foi ministrada no começo, através da vida do Kleber, e também agora na BPFAL. Que nós venhamos entender, Senhor, o nosso comportamento como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Que quando a gente venha seguir ao Senhor, a gente não venha seguir a Jesus com segundas intenções, mas a intenção de seguir a Jesus com o coração de filho, para que em tudo a gente venha servir o Senhor com excelência. Obrigado, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, cada um de nós, que venhamos ter um fim de semana maravilhoso, para aqueles que vão ter célula, que tenham uma célula maravilhosa, que o Senhor venha ministrar dons, maravilhas também nessa reunião, que no domingo a gente venha estar mais ainda desejosos em cultuar o Teu nome, prontos para Te servir, Senhor, e para Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí no teu irmão.